Você não pode mexer sempre na remuneração, porque senão o time não sabe o quanto ele vai ganhar. Mas você também não pode mexer nunca a ponto de quando você tiver que mexer, o time acha que você está sendo desonesto. Porque, na verdade, o que muda é o mercado. E o mercado mudando, você precisa tomar decisões sobre isso e muda o momento da empresa também, né? Então, se você quer repensar um pouquinho essa remuneração dos seus vendedores, faça o teste, porque só de você fazer o diagnóstico já te provoca algumas coisas. Você vai estar respondendo perguntas e você vai receber um relatório personalizado. Então, a gente colocou uma ferramenta de IA que analisa os resultados e pega e te dá um diagnóstico. E a gente recebe cópia disso também. Então, se você quiser uma devolutiva nossa, é só você falar ali, coloca o seu WhatsApp, vai por e-mail um relatório completo. Pontos fortes, pontos fracos, áreas de atenção, plano de ação de 30 dias, coisas que você pode fazer. É bem legal o relatório. Olá, campeã! Prazer estar aqui com você, Raul Candeloro da Venda Mais, junto com o Marcelo Caetano, pilotando mais um nosso programa semanal de vendas, gestão e liderança. E, como sempre, coordenados nas cores. A gente não combina isso, mas né, tem um alinhamento mental. Estamos hoje aqui. Para você que está nos ouvindo, estamos de black, certo? Cor da moda. E hoje vamos falar de um assunto que não tem nada de black em termos de perspectiva, pelo contrário, queremos iluminar, porque é uma questão que é complicadíssima, que é a remuneração de vendedor, ninguém quer falar sobre isso, mas é super importante. Antes da gente falar, então, de remuneração de vendedor e entrar nesse campo espinhoso e no túnel escuro da grana, queria lembrar você que está nos vendo, nos ouvindo, de curtir, de comentar, de compartilhar e sempre lembrar que a gente pode te ajudar em tudo que a gente fala aqui a melhorar, né, e enfrentar os desafios na área comercial. Então, se você está olhando para um cenário e está vendo ele meio black, nós podemos te ajudar com isso e podemos fazer com que as perspectivas complicadas se transformem em oportunidades. Porque, no fundo, é isso. Muitas vezes é só uma questão de foco, de você trabalhar para melhorar coisas que você já tem dentro de casa e, às vezes, implantar coisas novas. Então, o assunto de hoje, remuneração. Marcelo, antes da gente começar, quer reforçar alguma coisa, falar alguma coisa, comentar algo? Em primeiro lugar, é prazer estar aqui com você, Raul, com todo mundo que nos ouve e cada vez mais pessoas abordando, falando sobre acompanhar o podcast. Isso é muito legal, a gente fica muito feliz com isso. Muita gente é engraçado, né? As pessoas têm falado da revista, voltou um saudosismo da revista e todo mundo falando, quem conhece o podcast conecta de novo com o que a gente produzia de conteúdo na revista, então isso é muito legal e as pessoas têm falado muito bem. E você sabe que o assunto de hoje é um assunto tão importante que semana passada eu estava participando de um evento da DVB lá em Curitiba e uma pessoa veio me abordar e falou bem assim, uma pessoa que eu conheço já há muitos anos, falou, Caetano, aconteceu uma coisa muito louca. O meu melhor vendedor, olha só, a gente tem uma remuneração lá de R$4.000 e o meu melhor vendedor, cara, arrebenta de bater meta, então ele ganha 20, ele ganha 25, ele vai super bem e ele passou 2 meses que ele se enroscou e o faturamento dele, a receita dele caiu para 10, 11 mil reais. Ele teve problema com a carteira de cliente dele, alguma parte do problema dele foi ele que gerou. E aí chegou um dia, esse cara que é diretor de uma empresa, chegou na empresa e falou, cadê o fulano? Ah não, o fulano teve um problema hoje, não veio. Aí ele olhou para o gerente dele e falou bem assim, esse cara foi procurar trabalho, esse cara foi fazer uma entrevista de emprego. E aí quando ele falou, esse cara foi fazer uma entrevista de emprego, ele falou, amanhã eu quero na minha mesa assim que ele chegar, porque hoje tinha falado que ele não vinha. No dia seguinte chegou, ele falou bem assim, cara, semana que vem tem feira, vou para a feira com você, vou para o evento com você, vamos recuperar o seu faturamento. Recuperou o faturamento do cara, conseguiu melhorar o resultado do cara, aí chegou no gerente e falou assim, agora ele não sai mais, mas ele ia sair. Então veja como esse assunto que a gente vai falar hoje, faturamento e o salário, né, o quanto recebe o vendedor, é super estratégico. E isso acontece com uma frequência muito grande com bons vendedores. Bons vendedores não conseguem chegar no resultado, desestimulam e eles lidam mal com o fracasso. Aí quando eles desestimulam, eles, meu Deus, são quase que impelidos a buscar uma nova oportunidade no mercado, como se na nova oportunidade não fosse passar por isso também. Mas o instinto dele é esse. Então esse assunto que a gente vai falar hoje de remuneração é um assunto super importante, porque muitas vezes você perde bons vendedores porque você não está alinhado ou perde lucratividade porque a remuneração não está alinhado ao que deveria estar. 2 comentários rápidos em relação a isso. Primeiro, a gestão financeira pessoal de muitos vendedores é complicada, porque a pessoa está gastando na pessoa física como se ela sempre fosse ter o máximo de resultado mensal. Então, ela está acostumada a ganhar 20, 25
sendo que desses, né, pelo que você contou, 20 eram variáveis, e aí ela se acostuma, e aí de repente vem um mês de 15, outro mês de 15, e ela está super complicada porque ela não se precaveu, não, né, não tem um fundo de segurança, então esse é um assunto para... Vamos trazer o Serbasi algum dia para conversar sobre isso. O segundo ponto é, olha que interessante, que o modelo mental do cara eu estou com problemas e eu saio para procurar, é quase como se fosse prospectar novas oportunidades. Ele não fica para trabalhar a sua carteira. O gestor precisa trazer ele pela mão e dizer, vem cá, você está com problema, não fuja do problema. Porque às vezes a gente está com problema na carteira, né? Vai ser assunto provavelmente para algum outro podcast, porque eu escrevi um artigo sobre isso, então quem está acompanhando a Exine vai ver essa semana a gente falar sobre isso, e a gente fala o tempo inteiro, mas tem uma coisa que é quase como ter problemas de relacionamento no casamento. Eu fico no meu relacionamento e resolvo ele, ou eu vou procurar fora a solução? Quer dizer, a gente já sabe que dá para pegar atalhos e sempre vai te complicar a vida, e você não resolve o problema de verdade, você fica saindo. Então o cara começa a ter problemas e vai procurar novas oportunidades, novos empregos. Aqui eu acho que, né, já tem se a gente fosse abstrair, subir um passo aqui, olhar de fora, dizendo a mentalidade da pessoa, né, eleva esse imediatismo de curto prazo que cria um ciclo vicioso que depois, né, leva a um processo destrutivo complicado. Mas, Marcelo, então eu queria comentar com você, a gente vai passar rapidamente uma pesquisa que a gente está realizando, então aqui na Venda Mais. Então você que está nos vendo, nos ouvindo, vou pedir para o pessoal do time colocar depois o link para você participar da pesquisa e você vai receber um relatório personalizado, tá? Então a gente colocou uma ferramenta de IA que analisa os resultados e pega e te dá um diagnóstico, e a gente recebe cópia disso também. Então, se você quiser uma devolutiva nossa, é só você falar ali, coloca o seu WhatsApp, né, é só se você quiser, mas vai por e-mail um relatório completo, pontos fortes, pontos fracos, áreas de atenção, plano de ação de 30 dias, coisas que você pode fazer, é bem legal o relatório. Então, se você está nos vendo, nos ouvindo, quer repensar um pouquinho essa remuneração dos teus vendedores, faça o teste, porque só de você fazer o diagnóstico já te provoca algumas coisas. Você vai estar respondendo perguntas e sempre acontece quando a gente faz isso, a pessoa diz, Raul, só de responder as perguntas já estava fazendo anotação de coisas que eu preciso melhorar. Então, perfeito. E depois vai receber o diagnóstico e depois a gente recebe aqui o relatório, se você quiser uma devolutiva, quer dizer, o processo aqui é interativo. Lembrando que isso está muito focado na nossa missão. Tem coisas que a gente fala que às vezes é difícil de implementar. Então, e a gente sempre reforça, não adianta nada a gente ficar falando de tudo que a gente está falando se você aí na sua ponta não fizer. Nós temos muito essa preocupação. A questão não é você achar o Raul e o Caetano inteligentes, é você achar a gente inteligente e colocar em prática e ter resultados. Então o diagnóstico ajuda a fazer isso. Marcelo, Fabiano, todo o nosso time é muito, muito fã de usar diagnóstico, porque, né, permite ter uma visão mais clara do que está acontecendo e aí direcionar. Então, Marcelo, vou ler aqui. Primeira pergunta aqui da pesquisa é se o modelo de comissão e premiação considera faturamento, ou só faturamento ou rentabilidade. E aqui foi muito interessante, porque ficou dividido. 53% das empresas já estão remunerando a equipe de vendas de acordo com a rentabilidade. Aí provavelmente tem uma conta de desconto que dá, a margem de produto, etc. Mas 47% das empresas ainda só remunera vendedor por volume, ou seja, é 2% de comissão, 3% de comissão, 0,5% de comissão, do que vender, não interessa o que vender, como o que vender, etc. A gente sempre fala sobre isso e tem muitos pontos de alerta. Quer se aprofundar e comentar aqui? Raul, veja, quando a gente começa a falar no diagnóstico sobre a remuneração, a gente fala de rentabilidade, muitas vezes a empresa tem dificuldade de ter a rentabilidade ou por compra, ou por venda, ou por qualquer coisa assim. E eles acabam não optando por rentabilidade. A gente fala, beleza, vamos pular a rentabilidade aqui, vamos colocar uma outra cesta de indicadores um pouquinho mais complexos aqui, que geram rentabilidade, como mix, como percentual de desconto, como qualquer coisa assim. E as empresas, elas são muito reticentes a isso, né? A gente vê isso, e a gente fala sempre para o gestor o seguinte, quando os indicadores que pesam sobre as suas costas, gestor, não fazem parte dos indicadores de remuneração da sua equipe comercial, significa que você vai ter que fazer esses indicadores sozinho. Olha só, que é simples assim. Não. E às vezes contra. Na verdade, não é nem sozinho, é lutando contra a equipe de venda que está puxando para o outro lado. É exatamente isso. E aí fica nessa force, você precisa de um processo de muita força que ele tem que fazer para conseguir
reverter esse processo. Por quê? Porque simplesmente não está nos indicadores. E eu falo, cara, você chega no conselho, na diretoria, ou para o CEO da empresa, para o dono da empresa, e você tem que justificar 5 indicadores, sendo que a remuneração da sua equipe só coloca 1 ou 2. Cara, e os outros? Você vai fazer como? No braço, né? Como diz o Raul, brigando com os caras para isso acontecer, lutando para isso acontecer? Não, tem que ter um alinhamento. Isso desde o Balance Scorecard lá atrás, né, Raul? Tem que ter um alinhamento, tem que descer esse alinhamento aí. Por que que ele nunca chega, ou chega muito pouco na remuneração, ou chega meio torto na remuneração? Ah, o resto eu faço. Cara, não vai bem assim que funciona. E você sabe que isso é uma coisa que a gente escuta com frequência. Raul, não, Marcelo, Karen, vem treinar a minha equipe porque estão dando muito desconto, por exemplo. Aí você vai ver a remuneração do cara estimula o vendedor a dar desconto. Eu digo, o campeão não tem treinamento que resista a uma remuneração. E se o bolso do vendedor está sendo influenciado, quando o treinamento e a remuneração andam juntos, aí você tem uma super força. Mas não adianta nada você ficar fazendo reunião cobrando coisa dos vendedores se depois a remuneração está estimulando o contrário. Então, primeira coisa aqui. Segunda coisa aqui, Marcelo, interessante aqui. A pergunta é se tem um processo estruturado para medir impacto de desconto na rentabilidade. 23% disse que tem, o resto não tem, ou seja, 77% das empresas não está medindo o impacto de descontos na rentabilidade. Aí já é um problema, porque você vê que isso, inclusive, explica uma situação comum da empresa aumentar o faturamento e cair a rentabilidade e não entende por quê. Conversei com muita gente nas últimas semanas, então tem muito caso fresco aqui, né? O cara falou, cara, a minha empresa, ela quase dobrou de tamanho em 2 anos e meio, 3 anos, só que minha rentabilidade caiu em 40%, né? Ele falou, resumindo, né? Estou movimentando muito mais para ganhar o mesmo tanto que eu ganhava. Ele falou, o primeiro raciocínio defensivo que a gente tem e se eu não tivesse crescido, quem sabe eu tivesse numa situação pior ainda, né? Que é o defensivo, né? Que é falar, cara, cresci e consumi rentabilidade para conseguir crescer. Mas é defensivo esse processo, né? Porque quando você vai olhar estrategicamente, você pode pensar o que eu poderia ter feito para não ter essa queda. E agora ele olhou para mim e falou, Caetano, eu tenho 2 dúvidas. A minha dúvida é continuar crescendo ou voltar a ser do tamanho que eu era com a rentabilidade que eu tinha, porque no final das contas estava me sobrando o mesmo valor. Daí eu falei, não, tem uma terceira, que é assim, como eu recupero essa rentabilidade mantendo o tamanho que eu tenho, de repente não sendo tão agressivo para o crescimento. E ele olhou e falou, mas é difícil. Eu falei, vamos conversar, né? É mais ou menos isso. Vamos bater o papo, porque sozinho é muito difícil, né? Porque um dos outros assuntos com ele falou, cara, do isolamento que ele se sente como líder, né? De não ter com quem trocar essa ideia, né? E a gente sabe que isso é muito difícil. Então, muitas vezes a gente pensa assim, retroceder no tamanho para conseguir fazer rentabilidade, o que nós não somos contra. Eu digo já, muitas empresas que a gente entrou, a gente falou, cara, vocês esticaram demais a corda. Mas no caso dele, vale uma reflexão. Então, as empresas medem muito pouco isso. E quando olham e falam, olha o tamanho do buraco que eu entrei aqui, né, cara? E agora, como é que eu faço? Então, se você mede isso constantemente, você consegue até reverter no decorrer do processo, né? Ou decidir um outro caminho. O Jim Collins, no livro mais recente dele, do Great by Choice, ele fala da marcha de 20 milhas e comenta sobre os 2 exploradores que estão tentando alcançar o Polo Norte e aí estão numa competição entre eles. Um deles, se o tempo tá bom, avança muito, se o tempo tá ruim, avança pouco, e todo meio desorganizado assim, mas muito na motivação, na força da vontade, e outro super analítico, super estruturado, e não interessa se chove, se tá sol, se tá quente, se tá frio, nós vamos marchar 20 milhas, é isso. E se a gente tiver tempo, a gente descansa, se alguns dias vai estar mais difícil, a gente vai descansar mesmo, mas todos os dias a gente vai marchar 20 milhas. E ele usa essa analogia porque o pessoal que marcha 20 milhas não só chega antes, como volta todo mundo vivo. O outro chega em segundo e morre todo mundo na volta. Então, e aí a analogia que ele faz é de que o crescimento estruturado e contido, mesmo em situações que parece que está benéfico, é melhor a longo prazo do que essas esticada demais e aí depois volta em um custo muito alto. Aí você parece que, meu Deus, FOMO, né? Fear of missing out. Eu tô com medo de perder essa oportunidade. Eu tenho que crescer, eu tenho que ser agressivo, eu tenho que depois desestrutura toda a empresa e é difícil de controlar, mas o crescimento controlado é muito mais sustentável e algo a se pensar. Próximo ponto aqui, Marcelo, uma coisa que a gente já falou, eu já vi você falar várias vezes também, e pouquíssimas empresas estão fazendo, se eu tenho, por exemplo, uma carteira de clientes e eu tenho um histórico de compras,
se eu estou remunerando a minha equipe sobre vendas que já aconteceriam naturalmente. Então, ou se eu estou trabalhando para estimular um delta, do tipo, o cara comprava 10 mil todo mês, agora está comprando 12. Como é que eu trato esses 2 mil extras? Certo? Porque 10 mil já aconteceriam naturalmente. Como que eu trato a perda? A maior parte das empresas não está trabalhando isso, inclusive foi uma das piores notas. 7%, 93% não está fazendo isso. De novo, grande sinal de alerta e uma grande oportunidade de melhoria. Comentários? Você sabe que a gente sempre fala o que você não pode mexer sempre na remuneração, porque senão o time não sabe quanto ele vai ganhar. Mas você também não pode mexer nunca a ponto de quando você tiver que mexer, o time acha que está sendo desonesto. Porque, na verdade, o que muda é o mercado. E o mercado mudando, você precisa tomar decisões sobre isso e muda o momento da empresa também, né? Então, quando a empresa entra no momento de inovação, de lançamento, de tudo isso, enfim, qualquer movimento na empresa, a remuneração tem que acompanhar esse movimento. Então não pode ser uma loucura de mudar o tempo todo, mas também não pode não mudar. E o que eu vejo é que muitas empresas, elas desconsideram isso, né? Eu lembro muito de um caso que nem é exatamente o melhor caso do Saraiva, do Habib's, até porque em algum momento ali, né, a coisa se perdeu ali no processo um pouco, mas ele falava assim, eu não remunero a esfirra, eu remunero o refrigerante. Eu remunero o suco. Porque o cara vai lá para comer uma esfirra. Então, se eu quiser comprar barato na minha esfirra, eu não vou remunerar a esfirra para minha equipe comercial, mas o suco, o sorvete, eu vou remunerar. E eu achava aquilo tão simples e tão inteligente, mas a maioria das empresas desconsidera isso, até porque isso é uma questão cultural, né? É o que efetivamente os clientes buscam na gente e o que eu quero estimular no comportamento do meu time para quê? Vender os mesmos produtos do mesmo jeito, num volume maior, muitas vezes dando mais desconto, não seja premiado no time, né? Então, essa é a grande mudança cultural. Acho que de todo esse processo que a gente está conversando hoje, para mim essa é a grande mudança cultural. É o como eu vou colocando novos fatores que estimulem ele a seguir o que a empresa quer que ele siga. Eu tive numa empresa ano passado ou esse ano, não me lembro exatamente, uma empresa do agro, e eles são super inovadores. Eu falei até aqui no podcast, mas cabe aqui nesse lugar. E o negócio deles é lançar moléculas novas. Empresas do mundo inteiro vêm buscar molécula aqui com eles, e eles lançam novas moléculas, novas soluções. E eles estimulam o dobro para a equipe vender as novas moléculas. Para vender as moléculas antigas que vão perdendo margem, eles não estimulam. Eles até têm uma remuneração, mas é bem baixa. Mas as novas moléculas, eles estimulam muito. O que acontece? Eles produzem novas soluções e vendem novas soluções. Mas isso é cultural. E eu achei aquilo muito poderoso como cultura da empresa, né? Mexer nisso é mexer num vespeiro enorme. Mas não mexer nisso pode te colocar dentro do vespeiro. E aí é muito pior, né? Você sabe que uma vez eu estava com um pessoal de uma cooperativa do interior do Paraná, grande, o Paraná tem grandes cooperativas ali, essa é bem grande, e eles sempre foram conhecidos pelo óleo de soja, era o que mais vendia, então a equipe de vendas toda trabalhava isso. E eles começaram a notar que suas margens estavam caindo, o mercado competitivo, e que as margens de produtos acabados, trabalhados, eram maiores. Então, eles aproveitaram uma vocação que eles tinham, canais, contatos, marca, e começaram a lançar produtos que já mais trabalhados, viraram uma indústria. E a equipe de vendas continuava só trabalhando o óleo de soja, porque eram volumes enormes, com margens cada vez menores, mas os volumes eram muito grandes. E aí, quando me chamaram, primeiro queriam que eu resolvesse o problema com uma palestra. Eu sempre digo, gente, pelo amor de Deus, uma palestra não vai resolver isso aqui. Podemos conversar sobre o assunto. Mas na conversa com os diretores, eu estava perguntando como é a remuneração. A remuneração era por volume. E para um cara que está acostumado a trabalhar óleo de soja em alto volume, e aí de repente tem que... E não precisa vender. Aí era quase que tirar pedido, e é quase como vender uma commodity. Tenho preço, não tenho preço, tenho produto para entrega, não tenho, condições de... Sabe, tipo algumas negociações. Mas quando você vai vender o produto com uma margem maior, e eles se posicionaram um pouquinho mais premium, não era nem tão popular, os vendedores começaram a ter um dilema, eles tinham que escolher, porque agora o público mudou um pouquinho, já não é mais o mesmo comprador, eu tenho que começar a prospectar, criar novos relacionamentos, eu tenho que ter uma argumentação de venda diferente, e a minha remuneração não está alinhada para defender isso. Então, o que você está contando, por exemplo, da empresa que lançava molécula nova e estimula isso, ela claramente entendeu isso. Essa cooperativa estava nessa discussão de dizer, não, eu estou remunerando o produto velho. E aí, então, não adianta, né? É aquilo que a gente está falando, não tem treinamento ou discurso que supere isso, né? O discurso desalinhado com a remuneração é um grande problema, que é exatamente o tema nosso aqui, né? Esse é o grande alerta que esse questionário e que essa pesquisa
excelente faz na cabeça das pessoas, né, cara? Olha bem para isso, né? A próxima pergunta aqui, eu estou lendo, são 10 perguntas, eu estou lendo acho que as principais, porque algumas delas a gente já está abordando. Está muito ligado com isso se a equipe de vendas entende ou tem disponível indicador de rentabilidade. Ou se isso é uma coisa que está fechada ou que nem se falou lá no começo. Às vezes a empresa não tem. Mas tem muita empresa que não quer mostrar isso para a equipe de vendas por algum motivo, né? Tem aqui nos Estados Unidos uma empresa muito legal de treinamento e consultoria que chama The Great Game of Business, que eles transformam os indicadores num jogo. Então você não precisa dizer que é 8%. Só coloque se está no verde, no amarelo, no vermelho, no laranja. Transforme aquele número em algum tipo de indicador, transforme num jogo e a equipe sabe onde está mais ou menos. Quem é inteligente acaba evoluindo, entendendo o que está acontecendo, mas se a minha equipe de vendas não entende qual é de verdade o jogo, como é que a gente ganha este jogo? Como é que eu posso esperar? É quase como se um técnico não dissesse para a equipe que tem que fazer gol porque quer esconder o jogo. Não vou contar. Não, nós vamos montar todo o esquema tático aqui, mas não contei de verdade o que é o gol, como é que ganha o jogo. Eu acho que está errado. A gente defende, né, uma transparência maior, uma abertura maior, uma conversa mais evoluída em relação a isso, porque se esta visão não estiver clara na cabeça do vendedor e a remuneração ainda por cima não está 100% alinhada, então você está terceirizando uma grande parcela da responsabilidade da rentabilidade da empresa para a equipe de vendas que está navegando num mar confuso, certo? E você precisa ajudar, precisa direcionar. Então, Marcelo, quer falar sobre isso? As empresas têm medo, né, de abrir as informações, né? Mas o que eu vejo assim, né? Quanto menos a gente compartilha as informações, mais a gente tem que encontrar subterfúgios para fazer as pessoas seguirem um caminho, né? E no final das contas dá mais trabalho do que, vou falar aqui uma linguagem não vulgar, mas uma linguagem de algo que não deve ser feito. É igual quando quando a empresa faz alguns negócios por fora. O que ela tem que fazer de controle é tão grande que no final das contas ela gasta mais do que ela gastaria fazendo tudo certo, né? No final das contas é isso mesmo. E para mim a questão da não compartilhamento das informações, é claro que, como o Raul falou, não precisa ter um número final lá, não precisa saber que você ganha 100 mil, 200 mil, 1 milhão, 2 milhões. Você pode achar um fator para que isso aconteça, mas não ter esse fator significa que você vai ter que ficar pregando, convencendo de uma coisa que eles não sabem, que não é tangível para eles, né? E isso, na nossa visão, tem que descer até lá embaixo. Só que para descer isso, tem que descer remuneração alinhada, né? E às vezes não é só na área comercial, mas não vou fugir do tema do nosso podcast, é nas outras áreas também, né? Porque a gente fala isso já há muitos anos, se você remunera as outras áreas de uma maneira fixa e quer que eles tenham a agressividade da sua estrutura comercial, é só ver qual é a diferença. A diferença está na remuneração. Está numa remuneração mais dinâmica e mais inteligente. Então, compartilhar os números também significa, de alguma maneira, compartilhar o resultado ou compartilhar a remuneração de uma maneira mais inteligente do que só sobre faturamento. Então, nós somos muito a favor de abrir esses números. É difícil pra caramba, não é uma coisa muito fácil, mas importante para que a gente consiga ter clareza onde a gente quer chegar. Até para incentivar e premiar as melhores condutas, das melhores pessoas, né? Porque a pesquisa, essa aqui, começa dizendo que você pode estar remunerando vendedores que dão prejuízo. É uma coisa que a gente não falou, eu ia deixar para o final, mas acho que a gente pode abordar agora, porque a gente encontra isso, né, Marcelo, de quando a gente entra na consultoria, vendedores que estão sendo premiados e que, se você olha, a margem deles é negativa, porque eles estão trabalhando volume e meio que mascara uma série de coisas, estão dando prejuízo. E outra coisa é oportunidades não trabalhadas dentro da carteira, que é a próxima pergunta. E a gente já abordou, mas acho que a gente pode aprofundar aqui um pouquinho, se meu plano de remuneração ele realmente direciona a equipe, por exemplo, por tipo de produto ou serviço, por margem de produto ou serviço, por tipo de cliente. Então, quando a gente trabalha aquela matriz RFV, né? Então eu tenho clientes que estão comprando menos do que poderiam. Se a minha remuneração realmente direciona para isso, para trabalhar melhor essas oportunidades, para trabalhar mix, por exemplo, para manter uma frequência de visitas e positivação, para trabalhar upsell, sabe? Então tem uma remuneração bem feita, ela não é tão simples. É por isso que eu acho que tanta gente vai para o caminho preguiçoso
do X% sobre tudo e pronto, não tem que calcular nada, taca ali o número e vamos lá, pau na máquina, funciona até um certo ponto, depois dá sinais de exaustão. Se você começa a querer melhorar, você tem que entrar aqui. Mas essa foi por enquanto, é uma das notas que está muito baixas. E, na verdade, reforça aquela pergunta inicial se eu estou separando só por volume ou se eu estou trabalhando rentabilidade. Porque se eu estou trabalhando rentabilidade, eu vou ter que abrir, né? Da onde que vem essa rentabilidade? E a minha remuneração tem que estar alinhada com, né, diversos fatores, não só um. Né? Comentário sobre isso? Quer falar alguma coisa? Quando você fala do principal vendedor ou dos principais vendedores premiados na sua convenção de vendas não seria o que te dá mais resultado, isso é uma dor brutal. A gente percebe muito isso no nosso processo quando a gente terceiriza a gestão comercial de algumas empresas, né? Empresas de médio porte. E quando a gente vai e começa a analisar a fundo, os caras que são mais premiados geralmente são os que deixam pior margem, certo? Hoje em dia eu tenho visto uma evolução nas empresas. As empresas estão premiando o maior volume, o maior mix, a melhor... Está começando a diluir um pouco esse processo de não premiar só um melhor volume. Até porque muitas vezes o melhor volume vem com uma perda de margem. E infelizmente isso é parte do processo e é exatamente sobre o que a gente está propondo aqui, essa reversão. Mas o que eu vejo é que as empresas premiam esses caras. E quando elas premiam esses caras, você falou isso, eu acho super importante. E quando elas premiam os que têm mais volume, mesmo em detrimento de margem, elas estão dando um caminho para o restante. Faça isso, certo? Agora, quando elas distribuem a própria premiação na convenção de vendas dele em cima de indicadores que são os que geram o resultado para a empresa, pô, ela também está dando uma lição, ela também está educando, né? E essas pessoas podem compartilhar o que eles fazem para conseguir isso. Então, a gente vê isso muito nas empresas, essa dificuldade de falar, cara, não vão premiar quem fatura mais, vão premiar quem deixa mais resultado. E aí é um grande debate e é mexer em algo super poderoso das empresas. Eu acho que uma das principais funções da liderança é colocar o holofote em comportamentos. E quando eu coloco o holofote em comportamentos que estão desalinhados com os objetivos principais, né, então você tem que ter muito, muito cuidado. E às vezes parece que está fazendo uma coisa boa, mas no fundo está alimentando a besta, certo? Tipo o dragão, o monstro. E aí depois vai reclamar que a equipe faz algumas coisas, mas se a gente está premiando, né, o mau comportamento, inclusive a gente fala disso dentro de casa, acho que é outro assunto, né? Mas tudo bem. Ou com crianças, com filhos, né? Voltando, última pergunta. A pergunta aqui é de revisão do modelo. Como você vê isso em relação com que frequência? Porque uma das coisas que tem que ter cuidado é que a legislação brasileira é bem clara em relação a algumas coisas, né? Então, tipo, você não pode ficar mexendo o tempo inteiro, não pode diminuir, etc. Eu gosto muito de trabalhar, é um dos módulos do curso de gestão de equipes, de remuneração, eu gosto muito de trabalhar com cesta de indicadores, que permite mexer na cesta, inclusive no percentual o peso que cada um item dá. Então, você tem uma flexibilidade. Eu não quero que você fique mexendo o tempo inteiro, nem na cesta, nem nos pesos, mas eu quero que deixe aberta a porta, né, a opção de poder mexer caso seja necessário. Então, eu sempre digo para as pessoas, revise trimestralmente, no máximo semestralmente, mas se for mexer, mexa a cada 6 meses ou no máximo um ano. Certo? Tipo assim, eu gosto do plano anual, por exemplo, se for. Se você tiver que mexer com mais frequência, provavelmente ou aconteceu alguma coisa totalmente inesperada, ou você errou no teu planejamento, você falhou, mas é falha tua. Tipo, a equipe de vendas não pode estar, que nem você falou, flutuando o tempo inteiro. Não sei quanto que eu vou ganhar esse mês, porque o tempo inteiro a empresa fica mexendo. E outra coisas que a gente vê, por exemplo, no caso de revisão, começa a revisar porque a equipe de vendas está ganhando muito bem. Você diz, mas campeão, você precisa de um argumento um pouquinho melhor, né? Um motivo um pouco melhor. Se você está vendendo bem, está lucrando bem, se o teu plano realmente for inteligente, você vai ficar muito feliz que a equipe está ganhando bem. O problema é quando a equipe está ganhando bem e você não está feliz, então alguma coisa está errada, né? Mas aí, de novo, falha de planejamento. Então, Marcelo, tua opinião e tua visão, porque a gente faz isso na consultoria direta, então muita experiência sobre isso, em relação à revisão de plano de remuneração, frequência, profundidade. É aquilo que a gente já falou, né? Mude o suficiente para que a equipe não se acomode com aquele plano e para que ele não desalinhe do seu objetivo, mas não mude com tanta frequência para que a equipe não saiba quanto ela vai ganhar ou o que ela tem que fazer para ganhar. Porque cada vez que você muda o plano, você tem que orientar a sua equipe, você tem que capacitar a sua equipe, você tem que estimular a sua equipe. Porque a pior coisa é você mudar o plano e a equipe ganhar menos. Porque você está mudando o plano porque você quer ganhar mais, né? E você tem essa transição, o Raul falou super importante,
que é assim, pô, se a equipe começa a ganhar menos, aí você começa a ter que criar subterfúgios para pagar bem para a equipe. Ah, então eu vou garantir isso aqui, eu vou garantir isso daqui. Cara, daí vira uma confusão. Então mude. Anual, bianual, é a média que a gente mexe nos nossos clientes, sabe? Porque assim, você também não consegue consolidar uma estratégia em tão pouco tempo. Então não fica mexendo tanto, mas também não deixa aquilo parecer uma cláusula pétrea, né? Aquilo é aquilo e ponto final. Não, vamos mudar, vamos evoluir junto com a evolução da equipe, né? E outra coisa que a gente vê é que quando você mexe de uma maneira muito agressiva em termos de possibilidade de ganho, né? Que o cara fala, meu, para eu conseguir esse ganho, eu vou ter que ter um comportamento absolutamente diferente. Muita gente desiste pelo caminho. Então você tem que ter muito cuidadoso, muito sensível nessa mudança. Mas não mudar é o pior erro. E ajudar o vendedor a entender e construir junto com ele ou com ela a possibilidade de ganhos pessoais melhores. Eu gosto muito quando um plano de remuneração, depois, ok, está apresentado, está bem pensado, está alinhado, eu sento com cada vendedor e digo o que isso significa para você de verdade. Eu vejo que a oportunidade de mentoria, de fazer um trabalho muito próximo da tua equipe e dizer quais são os teus objetivos pessoais, como que você está trabalhando, o que nós vamos fazer e construir juntos. Porque se o plano de remuneração só está focado na empresa, eu esqueço um componente super importante. A pessoa está trabalhando e ela quer comprar o carro dela, ela quer viajar, ela quer comprar um apartamento, então eu tenho que alinhar isso também. Então a gestora que entende isso e trabalha, aí conecta a última ponta, porque senão fica, né, aquela corrente que fica com elo fraco. Não, eu conecto com o vendedor, com a vendedora e faço ele entender. Uma vez eu estava visitando o zoológico de San Diego, e na época ele era o número 1 dos Estados Unidos, super premiado, etc. E estava dando uma palestra lá dentro de apresentação e eles estavam contando que a maior parte dos zoológicos, os animais parece que estão morrendo, porque não tem nada para fazer o dia inteiro, coitado do bicho tá lá, um tigre, um leão, um urso, um bicho gigante, tá acostumado a estar na floresta, alerta, não sei o que, ali não tinha nada, coitado na jaula pequena. Eles falaram não, eles revisaram tudo, eles falaram o bem-estar dos animais, dentro, né, entre aspas, né, mas dentro do zoológico. E aí uma das coisas que eles viram, por exemplo, principalmente para os felinos, é que eles tinham que criar situações inesperadas. Então, de repente, eles criaram chuva artificial, que não tinha, o cara, então de vez em quando, né, começava barulho de trovão, não sei o que, o tigre tinha que sair de onde ele estava, tinha que se abrigar, aí de repente eles tinham mini drones, que eram uns carrinhos, que eles colocavam coisa tipo um coelho, uma fantasia de coelho, e o negócio passava, então ele estava sempre alerta, aí a comida começou a mudar de horário, então começaram a criar esses elementos que eram fazer com que o animal tivesse o tempo inteiro alerta, coisas novas acontecendo. Para mim, quando mexe no plano de remuneração, campanha de incentivo, você está basicamente como líder fazendo exatamente a mesma coisa. Você está dizendo para a tua equipe, atenção todo mundo, saia da mesmice, saia da conformidade, saia daquele padrãozinho que você entrou e fique alerta, né? Comece a olhar. Porque senão entra numa rotina que sim, ela é necessária, ela é produtiva, mas de vez em quando é papel da liderança dar essa ruptura. Essa ruptura, quando ela é bem feita, por isso, de novo, tem que parar, tem que olhar, tem que fazer cálculo, tem que fazer muita planilha aqui, tem que se aprofundar corretamente o que é de verdade que eu quero, mas isso também dá, acho que até um brilho novo, porque a equipe de vendas gosta desse se sentir desafiada. Campeões e campeãs de verdade gostam desse jogo, certo? Eles têm que olhar e dizer, opa, meu chefe me trouxe uma coisa nova, posso ganhar mais, posso fazer, mas eu tenho que entender o que eu preciso fazer, tenho que conectar isso. E quando isso acontece, aí, de novo, todos os pontos começam a ficar alinhados e todo mundo começa a remar no mesmo ritmo para o mesmo lado. Vai 6 meses, vai um certo período, volta e revisa de novo, porque a gente está, né, no mercado que está competitivo, mas esta questão de manter o time alerta, a remuneração tem um papel super importante. Então, lembre de alinhar inclusive a parte emocional psicológica da equipe de vendas. Você aí tem, eles passam a ser teus aliados. Essa mudança tem que ser vista como uma provocação, um desafio positivo para o pessoal subir de nível. Em todos os sentidos, inclusive conhecimentos, habilidades, atitudes, remuneração, pessoas, sabe? Tipo tudo. Mas é um movimento muito forte que tem. Mexeu no bolso das pessoas, você sabe que você está mexendo numa área importante da vida. Use isso a teu favor, você vai ter resultados muito bons. Marcelo, comentários finais para a gente terminar? Não, Raul, eu acho que o que você falou é super importante e vou falar aqui algo que o Gazeli sempre fala e que cada vez mais a gente tem implantado nos nossos clientes. As pessoas têm um nível de tolerância ao risco. Quem é tolerante ao risco mesmo é o empresário. E ele tem que ser porque o jogo dele é o risco. O gestor, menos tolerante ao risco. O vendedor, menos tolerante ao risco.
Ele não é empreendedor, ele é vendedor. Então, muito cuidado para você não criar uma cesta de indicadores, mas de verdade, se o cara não vender, ele não consegue pagar o aluguel dele. Porque daí, meu amigo, ele vai tomar decisões burras, ele vai tomar decisões equivocadas. E ponto final. Ele vai tomar decisão de curto prazo. Se você quer que ele tome decisões estratégicas e inteligentes, você tem que dar alguma estabilidade para ele. Esses dias eu gravei um vídeo sobre isso que acho que ainda nem saiu. Estabilidade, alta performance tem a ver com estabilidade. Alta performance não tem a ver com caos. A pessoa precisa ter a estabilidade para ter alta performance. Então, você não vai conseguir ter alta performance com uma equipe que o tempo todo não sabe o que vai ganhar, ou pior, se ela não conseguir chegar no resultado, ela perde tudo. Aí não vai ter alta performance, cara. Se não bater a meta, não tem dinheiro para pagar a escola do filho. Não, vai bater a meta errado e a cabeça dele está no lugar errado. Não está em construir um relacionamento com o cliente. Eu sei que a conta não é simples, mas você tem que tomar muito cuidado para que essa cesta de indicadores seja importante para eles, mas não seja o que se ele não conseguir ganhar. E já falamos várias vezes isso e eu vou repetir aqui. Ah, Caetano, mas se eu pago um fixo alto, a pessoa acomoda. Aí você treina, capacita, orienta e demite. Há quanto tempo você não demite alguém, né? Que é o que a gente fala muito isso, porque as pessoas têm pedido para ir embora. Por quê? Porque, cara, se está em risco, aí ele vai embora. E o que a gente sempre fala, vai embora muitas vezes o seu melhor vendedor, vai embora o seu vendedor de melhor performance, porque ele que sai muito perto do fixo. E quando ele se aproxima do fixo e ele fica apavorado porque ele não consegue pagar a conta do carro que ele trocou, ele vai embora. E aí você perde seu maior vendedor. Quanto custa perder seus melhores vendedores? Não só como equipe comercial, mas como atendimento ao cliente, como ele representa a imagem da sua empresa. Então, indicadores são super importantes, mas você também tem que equilibrar o quanto eles fazem parte da remuneração da sua equipe comercial. Porque eu vejo que muitas empresas vão no limite desse processo. E esse limite pode custar muito caro. Muito bem, para você que está nos vendo, nos ouvindo, lembre-se, se você quer fazer participar da pesquisa, responda todas as 10 perguntas, só de você responder já vai ter muita ideia. Vai lá, por favor, então, né, o link tá aqui e você recebe imediatamente por e-mail um relatório completo sobre, né, pontos fortes, fracos, pontos de melhoria, um plano de ação. E se você quiser se aprofundar nessa conversa com alguém da nossa equipe na Venda Mais, com certeza podemos ajudar você a alinhar tudo que você está fazendo e ter certeza que a remuneração realmente está fazendo com que teus melhores vendedores trabalhem as melhores oportunidades e que quem não ainda está no resultado tenha vontade de subir e de fazer essa transição. Aí você vai ter um modelo que está alinhado com o teu discurso, com o teu treinamento e que faz com que todo mundo esteja focado nos mesmos objetivos, ok? Grande abraço, obrigado, nos vemos ou nos ouvimos no próximo podcast Venda Mais. Até lá. Raul, vou pedir. Vamos deixar o link da pesquisa para a galera preencher, né? E tem sempre conteúdo adicional aqui no nosso podcast. Então não se esqueça, a pesquisa continua em andamento, então você pode preencher a pesquisa e você já aproveita preencher a pesquisa e faz uma reflexão sobre a sua remuneração. Então não deixa de fazer a pesquisa, porque a pesquisa, na verdade, é uma autoanálise aí da sua remuneração. Exato. Grande abraço, obrigado, participe da pesquisa e nos vemos ou nos ouvimos então na próxima semana. Até lá, boas vendas.